Nós estamos estudando, eu dei aspectos introdutórios, vou continuar hoje. Agora, hoje sim, minha cabeça está funcionando, beleza? Semana passada estava doendo aqui, o negócio eu estava irritado, né? João capítulo 13, foi engraçado porque estava com uma dor tipo unha encravada, assim, estava falando com o Vande, né? O Vande me ajudou aí. E a dor ainda meio continuou, meio ficou, aquele negócio, eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ele passou um remédio lá, falou, vou passar esse remédio de duloxetina lá. Rapaz, foi igual tirar com a mão, assim, eu falei, agora eu tô online, agora eu voltei aí. Nossa, foi tenso, o negócio foi, imaginei que doía tanto, o lugar do corte, até que eu não senti tanta dor não, mas eu fico assim para não bater, né? Eu comprei uma talinha, estou esperando chegar, só para evitar bater. Ontem eu bati no aniversário lá, doeu um pouco. Eu tenho que ficar um mês sem colocar nada na mão assim, para não machucar, tá bom? Muito bem, então hoje eu estou online, pode se preparar. João capítulo 13 e depois Romanos, tá? Esses dois textos aí, João capítulo 13, eu esqueci, tá bom, Wilson? João capítulo 13, 35, tá? E Romanos 15, os dois lá que eu esqueci do João 13. Nisto conhecerão, 35, tá? Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Deixa eu só falar uma coisa aqui, antes que a gente comece aqui. Esse relógio aí, pode sumir com ele aqui, porque toda vez eu me baseio que esse relógio está 21h51. Eu acho que está errado, eu tenho a impressão que eu estou... 10, eu fico sempre confuso assim, né? Deixa eu ver aqui. É isso, 10 para as 10. Deixa eu colocar aqui para eu entender que hora que nós estamos. Porque ele gosta de me confundir esse relógiozinho. Aí eu vou embora aqui, né? Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a mutualidade bíblica é sobre esse assunto que nós estamos estudando. Na verdade, existem pelo menos 36 ordens de uns aos outros na Bíblia. Ricardo e Lívia, né? Obrigado aí da presença aí. Receberam o recado meu lá, eu mandei para vocês semana passada. Que é uns aos outros, perdoai uns aos outros, aconselhar uns aos outros, confessar uns aos outros, pelo menos 36, tá bom? Tudo certo? Não, você está chegando perto de mim, tá tudo bem? Posso continuar? Uns aos outros. E hoje nós vamos estudar as ramificações de amar uns aos outros. Esse é um tema de mutualidade bíblica necessária, todavia, nós não devemos ficar escravos uns dos outros, num certo sentido. Precisa ter um esquadro para a gente entender como é que essa mutualidade bíblica acontece e o que exatamente a gente deve fazer para manifestar esse amor uns aos outros. Esse é o texto base, e Romanos capítulo 15, verso 1, Romanos capítulo 15, aqui já começa a dar um bom esquadro para nós, verso 1, quando ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar. E a ideia de suportar aqui, certamente, não é a ideia de tolerar, mas é a ideia de sustentar, de levar os nossos irmãos. É diferente de tolerar. Aqui já dá um início para nós, porque acolher aos irmãos uns aos outros, no sentido de suporte, não é no sentido de ele pode fazer o que ele quiser, que eu devo tolerar o meu irmão, já que a Bíblia diz que eu devo suportar. Essa linguagem de suporte para nós nos dá a ideia de que nós precisamos aturar os caprichos de nossos irmãos. E aí, por conta disso, muita gente acaba erroneamente entendendo e se comportando na igreja de maneira caprichosa, e eu estou me utilizando do termo caprichoso de maneira pejorativa. Os erros de nossos irmãos, as manhas de nossos irmãos, o egoísmo de nossos irmãos e toda a lista do que seria caracterizado facilmente na Bíblia como obras da carne. Então, se eu devo suportar meus irmãos, como ao mesmo tempo eu devo tratar meus irmãos? Percebe? A impressão que dá
é que muitas pessoas acabam reagindo na igreja contra o tratamento adequado, com uma fala adequada, no tempo adequado e no tom adequado. Porque, em última instância, a Escritura ensinaria que nós deveríamos tolerar nossos irmãos. Não. Nós devemos suportar no sentido de dar algum tipo de suporte aos nossos irmãos, no sentido de dar algum tipo de sustento à vida de nossos irmãos. Nós que somos fortes devemos sustentar as debilidades. Mudou bem diferente. Porque quando você pega alguém que se encontra débil, você sustenta seu irmão, primeiro, sustentando a si mesmo. Pensa em termos de alimentação, por exemplo. Você primeiro sustenta a si mesmo e continua dando alimento aos irmãos mais fracos, para que eles saiam dessa situação de fragilidade e se encontrem normalmente numa situação de maior fortificação espiritual. Quer dizer, o lugar de debilidade não deve ser um lugar de permanência. O lugar de debilidade não deve ser um lugar estático. O lugar de debilidade não deve ser aquele lugar que muitos irmãos se colocam para chamar a atenção de outros irmãos. Afinal de contas, a igreja inteira tem que ficar escrava, no mau sentido, na vida de outros irmãos, tolerando os meus caprichos, em vez de sustentando a minha vida até que eu ganhe circunstâncias mais fortes para que eu venha fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, sustentando as debilidades dos fracos, o que dá para ver que o sustento seria um sustento temporário, percebe? A gente não fica com alguém débil esperando que ele fique debilmente, eternamente debilmente. Isso não faz o menor sentido. A gente vai sustentá-lo até que ele saia desse lugar de debilidade. É o que nós fazemos com os nossos filhos, com os doentes e assim por diante. Então, ninguém espera que alguém fique débil, eternamente débil. A gente trabalha para que a pessoa saia da debilidade e a pessoa também precisa trabalhar para que ela saia da debilidade, ok? É um trabalho mútuo. E aqui tem, né, o verso primeiro, e não agradar-nos a nós mesmos. Olha lá, nossa, para quem quer o capricho, é perfeito, tá vendo? A gente não deve agradar a nós mesmos, mas deve ficar escravo aos caprichos do outro. É óbvio que o texto não diz isso, mas para evitar eu quero colocar esses quadros nessa manhã. Verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Tem gente que para por aí, ó. Tem que agradar aí, viu? Me agrada mais. Não, mais tá ruim, mais, tá me desagradando. Mais. E aí o cara fica no capricho, tentando botar uma cordinha, tipo o Mágico de Oz, tentando levar o outro como se fosse um fantoche. Cada um de nós agrade ao próximo, mas olha o que o texto diz, no que é bom para a edificação. A pergunta e aqui começam os esquadros, a pergunta no que é para a edificação de quem? A resposta, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12 diz que a manifestação do Espírito Santo visa um fim proveitoso. E a pergunta proveito de quem? E a resposta da igreja. A manifestação do Espírito visa um fim proveitoso para a igreja, não é para um fim individual. Se tiver um benefício individual, esse benefício individual se manifestará revertendo-se para um benefício para a igreja. Porque Deus nunca dá nada a nós, pensando exclusivamente em nós. Então, qualquer correção que eu der aos meus filhos, isso vai ser bom para a igreja. Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Porque eu, corrigindo o coração do meu filho, evita que outras pessoas mais distantes afetivamente tenham que fazê-lo. Eu que estou mais próximo, eu que tenho mais tempo, eu que o conheço melhor, eu que tenho mais condições, ele que olha para mim com mais afeto, porque ele veio à vida através de mim. É muito mais simples o filho olhar para o pai e mãe mais diretamente, com mais autoridade. Então, quem é que deveria corrigir os filhos? Os pais. Efésios diz que, e vós pais, eu já disse isso a vocês lá no capítulo 6, pais ali a palavra é o patere, que é plural de pater.
E vós, pais, homens, criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Então eu sei que a mulher participa da educação do filho, como diz Provérbios capítulo 1, mas o homem deve participar também da educação do filho. Naquela época, já está dizendo, onde provavelmente os homens podem incorrer no risco de não quererem viver a vida comum do lar e, como consequência, não fala do filho agora não, que eu estou cansado de ouvir, eu já trabalhei bastante, trabalhei o dia inteiro, eu ponho comida na casa, o que mais você quer? Eu quero que você cuide do filho, eu quero que você eduque o filho, eu quero que você crie o filho na disciplina, que é um cerceamento físico, e na admoestação, que é um cerceamento mental. Normalmente a gente se preocupa com o cerceamento físico e não se preocupa com o cerceamento mental. A gente se preocupa com o crescimento físico e não se preocupa com o crescimento mental. Lembra que Jesus Cristo crescia em graça e em sabedoria, mentalmente, internamente, diante de Deus e diante dos homens. A gente precisa sentar com os nossos filhos. Tem filhos na igreja que são extremamente bem cuidados, extremamente abençoados, estão absolutamente saudáveis, são levados no médico e não como alguns que chegam a encontrarem bicho na cabeça porque não encontraram. Bicho que eu estou falando é bicho mesmo na cabeça, assim, de ferida, de tão desleixo da parte dos pais. Quer dizer, tem filhos que externamente são absolutamente bem cuidados, mas que basta 10 minutos de conversa, internamente são absolutamente mal educados. Porque os pais simplesmente não prestam atenção naquilo que existe dentro do coração dos filhos. E quando os pais fazem isso, educam a seus filhos, eles estão abençoando a igreja. Porque os filhos, se são crentes, foram batizados, fazem parte da comunidade da fé. Então, quando os filhos bem educados chegam na igreja, não é um benefício para todo mundo? Fica aí um menino mal educado, uma criança mal educada, você vê o trabalho que dá para todo mundo, dá uma confusão, gera trabalho, chama atenção, e vira, o cara vai chamar atenção, a pessoa não gosta, dá uma confusão na igreja. Então, a edificação é de quem? É da igreja. A edificação é da família, mas a edificação é da igreja. Então, a manifestação, isso eu estou dando um exemplo de pais e filhos, isso pode se manifestar de marido e mulher, mulher com marido, os pais com os filhos, primos, parentes consanguíneos, irmão com irmão e assim por diante. Toda manifestação do Espírito na vida da igreja tem uma finalidade proveitosa. A finalidade proveitosa é a edificação da igreja. Se é a edificação da igreja, a gente deve agradar o próximo naquilo que edifica a igreja. Não é aquilo que agrada ao próximo. Tem gente que age, eu vou dar um exemplo simples, né? Nas minhas andanças por aí, teve marido e mulher uma dificuldade. 9 fora tira 30, 40 vira 3, não sei o que lá mais. Por que você fez isso? Acalmaram-se os ânimos e a mulher respondeu, era a responsabilidade do marido fazer tal coisa lá, e a mulher respondeu assim, por pirraça. Interessante. Então, se fosse só agradar o próximo, isso, me agrada. Já pensou? A Bíblia está ensinando que a gente deva dar ações para alimentar a pirraça do outro. Faz sentido isso? Isso tem o menor cabimento. Então, tem um monte de gente, então, no momento adequado, que os ânimos se acalmaram, o marido depois foi corrigido, fez o que tinha que ser feito, está tudo certo, está tudo certo. Mas e essa pirraça? Você acha que é adequado? Não, não é adequado. Então, do mesmo jeito que o marido tinha que fazer aquilo que era responsabilidade dele, você também não podia agir de maneira pirracenta. Isso não tem cabimento, isso é fora do esquadro da Escritura. Então, o marido fez, não era para agradar você, porque isso não fazia bem para a igreja. Ele fez porque era responsabilidade dele fazer, e isso sim edificaria a igreja, mas também ele vai corrigir você, porque corrigindo você, isso também vai edificar a vida da igreja. Percebe que a gente não deve, ao observar a mutualidade bíblica de uns aos outros, imaginar nesse sentido que a Bíblia sustente um tipo de postura de estarmos escravos aos caprichos alheios, onde os nossos irmãos podem ser pirracentos em relação a qualquer um de nós, e a pirraça aqui, eu estou sendo bem eufemístico, nas suas ações, e a gente simplesmente não pode ter uma postura de correção, porque a Bíblia diz que a gente deve agradar os outros e não nós mesmos. Isso não faz sentido, ok? Para comprovar isso mais ainda do que eu tenho dito, João capítulo 4, abra lá. Olha que interessante. João capítulo 4.
verso 34, diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, note que todas as dificuldades que eventualmente chegam ao conselho, a pergunta que a gente faz é: qual é a vontade do Pai em relação a isso? E não qual é a nossa vontade individual. Por quê? Porque determinados assuntos, obviamente, tocarão mais uns do que outros. É natural isso, faz parte. Aí tem um que fica desconfortável. Eu acho que a gente devia fazer assim, outro eu acho que devia fazer assado. E então, beleza, acima do que eu acho, o que Deus acha? A gente pode, obviamente, levantar uma lebre, porque a gente pode dizer que Deus acha uma coisa que a gente é que acha que Ele acha, mas Deus não acha aquilo que a gente acha que Ele acha. A gente é que está dizendo que Ele acha o que Ele não acha. Beleza, eu entendo isso. E aí está aberto, é por isso que na multidão de conselheiros tem sabedoria. Então, você está dizendo que Deus acha isso, mas eu acho que Deus não acha isso que você está dizendo que Deus acha. Por quê? Por causa disso, disso e disso, barará. E não, como é que vai? Isso. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz, há uma série de princípios bíblicos para demonstrar para cada um de nós o que a gente acha que Deus acha. Quando a gente literalmente acha aquilo que Deus acha, é interessante, né? Quando a gente encontra aquilo que Deus acha, isso. Então, muitos de nós ficamos desconfortáveis. Não pensa a disciplina bíblica como uma surra. Isso que nós estamos fazendo é uma disciplina bíblica, já que a disciplina nada mais é do que corrigir a nossa vida à luz da palavra de Deus. E as correções, diz a Bíblia, que no início elas têm um gosto amargo. Elas não têm um gosto bom. Olha só, então, para a gente agradar uns aos outros, o primeiro outro que precisa ser agradado é o outro. Como diria Kierkegaard, totalmente outro. É verdade, Deus é totalmente outro, mas Ele não é só isso. O erro da galera aí da filosofia naturalista, ou materialista, ou fisicista, ou qualquer coisa ista aí, é querer transcendentalizar Deus, cancelando ou ignorando a sua imanência. Outros erros, que são muito dos naturalistas, natureba, de gente natureba, que gosta tem muita gente assim, né? Que na verdade é imanentista, né? Que acredita que Deus está só conosco e cancela a transcendência de Deus. É outro erro. Deus é tanto totalmente outro quanto aquele que habita com o de coração contrito e abatido. Deus está tão longe, ao mesmo tempo que está tão perto. Só existe isso no cristianismo e em nenhum outro lugar. Porque todos os outros lugares você precisa fazer muita coisa para chegar até a divindade. No cristianismo é a divindade que faz tudo o que precisa para chegar até nós. O caminho é completamente ao contrário. Desde o início foi assim. Antes da criação do homem é Deus fazendo as coisas. Disse Deus, haja luz e faz e blá blá blá. Cria o homem, anda com o homem pisa na bola, ele vai lá, onde é que você está? Quem disse que você estava desse jeito? E é sempre Deus que vai em direção até nós, até que o véu se rasgou de cima até embaixo. Não só isso, João capítulo 5, verso 30, então a vontade, a comida de Jesus Cristo consiste em fazer a vontade do Pai. João capítulo 5, verso 30, diz assim, olha que interessante. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Gostei disso aqui. Então, uma das coisas que trazia o julgamento justo de Jesus Cristo é que ele não procurava o seu próprio julgamento, mas qual é o julgamento do Pai em relação a isso? Qual é a vontade do Pai em relação a essas questões? Se você colocar a palavra Pai, tanto que ela aparece em João, né? Ensina-nos a orar, Pai nosso que estás no céu, porque entra no seu quarto, teu Pai que vem em secreto te recompensará, e assim por diante. Ele vai falando muito sobre a relação dele com o Pai. Pai, na oração sacerdotal, eu quero que onde nós estamos, estejam aqueles que tu me deste, para que eles vejam a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. E assim ele vai falando a relação dele com o Pai. Então, o julgamento de Jesus Cristo é justo porque ele leva em consideração o juízo do Pai. Então, ao agradar-nos uns aos outros, nós devemos levar em consideração as ações que Deus pesa o coração sobre os outros. Antes de imaginar
que o outro é a lei, na verdade, o outro é a lei. Eu disse isso semana passada, num pouco de juízo que restava em mim, que literalmente são as nossas relações verticais que dão toda a base para a nossa relação horizontal. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então é primeiro Deus e depois o outro. Então primeiro o outro e depois os outros. É assim que funciona. É assim que nós deveríamos levar a nossa mutualidade bíblica. Então antes de alguém achar que alguém tem que estar vendido aos meus caprichos, eu deveria pensar qual é a vontade do Pai em relação aos meus anseios e desejos. Se os meus anseios e desejos estiverem equivocados, eles precisam ser corrigidos. E eu não posso exigir do meu irmão aquilo que o nosso Pai diz que eu não deveria exigir. Logo, a gente pode ter tranquilidade na nossa relação uns aos outros, porque a nossa relação uns aos outros, inclusive de amor, ela é julgada pela nossa relação com o Pai. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. É só um exemplo, tá, irmãos? Já aberto assim, não estou pensando em nada, estou pensando só no exemplo, beleza? O exemplo claro que a Bíblia diz é que aqueles que não trabalham, não comam. Por quê? Porque a Bíblia chega a tal ponto de afirmar que aqueles que vivem de maneira desordenada, viver de maneira desordenada, nem recebam na sua casa. O que significa isso? Que a gente é workaholic? Não. Mas que a Bíblia condena quem é preguiçoso. Isso está desde o Antigo Testamento, Provérbios capítulo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso e um monte de outros textos em Provérbios que vão demonstrar que o preguiçoso fala que tem um leão lá fora e eu não vou sair porque senão vou ser comido pelo leão. E ele fala que o jardim do preguiçoso, você nota quem é preguiçoso pelo jardim, porque o jardim do preguiçoso o mato está tomando conta. E é pela maneira como a gente lida com os nossos animais de estimação, e assim por diante. Ele tem a comida, olha só, o preguiçoso não quer nem ter o trabalho de pegar o garfo e levar até a boca. Então não é falta de comida, o cara não quer fazer nem isso. Cansei de visitar determinados lugares que tem um pedacinho de terra, gente simples, gente lutada, mas que tem a sua casa com aquele terreno grande. Atrás o cara não é capaz de plantar um pé de mandioca, nada. Você sabe que um pé de mandioca, quando dá 2, 3 pés, você não vence para comer. E o cara não é capaz de fazer. E aí o que ele faz? Pede na igreja, pede ali, pede para cá. E a Bíblia diz negativo. Tipo de gente assim, nem na sua casa você não deve receber. Veja que interessante. Ah, nossa, mas a gente tem que amar os nossos irmãos. Então, diga isso para o preguiçoso. Ele também tem que amar a igreja. Por que a relação vale daqui para lá e a relação não vale de lá para cá? Deixa eu entender. Por que eu obrigatoriamente tenho que fazer alguma coisa pelo meu irmão e ele não faz alguma coisa por ele mesmo para que ele não seja pesado ao meu irmão? Aos meus irmãos. Por que ele não busca trabalhar? Eu já passei dificuldade, irmãos. Todos nós passamos as nossas dificuldades. Todos nós temos experiências com isso, mais ou menos, né? Eu já passei situações difíceis por causa da doença do meu pai. Ficou 8 anos doente, fomos perdendo tudo que nós tínhamos, a ponto de comer comida do centauro, comida do cachorro. Todo mundo que quer trabalhar não passa fome, nem que seja para ficar aqui, pastor, posso chegar lá no estacionamento da igreja e jogar um pano com a água no carro para você me dar uma moeda? Pode. Todo mundo que quer, Deus abre porta. Porque eu nunca vi aquele que é servo de Deus a mendigar o pão. Agora, o preguiçoso, nós temos um problema. Daí eu pergunto, na nossa relação uns aos outros, o preguiçoso pode olhar e dizer, amai uns aos outros, porque as pessoas nos conhecerão pelo amor. Tá vendo, irmãos? Irmãos, eu estou precisando. Então, primeiro trabalho, depois nós conversamos. Nossa, credo, que ignorância, esse jeito de fazer isso comigo. Não, irmão, eu estou te amando. Por quê? Porque o Pai diz que a gente não pode ser pesado aos nossos irmãos. Então, já que o Pai falou, e antes de você, Ele diz que na nossa relação a gente tem que trabalhar. Então vá trabalhar, porque o Pai está dizendo que é para trabalhar. Mas até lá eu não consigo. Beleza, eu te dou aqui até que você trabalhe. Mas vá procurar trabalhar. Eu me lembro de um camarada que eu coloquei mais ou menos nessa linha de raciocínio. O nome dele era Sandro. Ele sabe disso. Ele era vadio publicamente. Tem gente que é vadio secretamente, né? E aí eu chegava em casa, botei dentro da minha casa, recém-convertido e tal. Ninguém me ajuda. E eu acreditava naquela conversa inicialmente, né? Hoje é bem diferente. Antes que você diga, né, Provérbios capítulo 14, fala que o ingênuo acredita em toda palavra, mas
o sábio a todas as coisas perscruta, tá bom? Então aí eu falei, ninguém me ajuda. Eu falei, como assim, ninguém ajuda? Eu vou ajudar, né? Mãe, posso colocar? Pode. Então beleza, coloquei o cara para dentro de casa. Eu chegava e saía de manhã cedo para trabalhar, chegava meio-dia, tava o Sandro lá tocando violão. Belíssima, nunca vi alguém tocar violão e cantar daquele jeito. Eu falei, Sandro, mas não entendi não, você não vai trabalhar colocando minhas melhores roupas. Todo mundo tem aquela roupa que você gosta. Você chega lá, Sandro, com a minha roupa. Eu, o que é isso, Sandro? Deixa eu entender assim, você não vai trabalhar não? Não, eu não tô, essas coisas mundanas não são para mim não, eu estou preocupado com as coisas de Deus. Eu, Sandrão, beleza, do jeito que você entrou, pode sair, a porta da rua, você meter da casa, pode ir embora, você fica preguiçoso lá na rua, aqui dentro não. Nossa, mas não tem que amar uns aos outros? Eu já ouvi muito isso. Não tem que amar, não é só de preguiçoso não, tem um monte de outras situações na igreja, aos caprichos de nossos irmãos, pirraça de nossos irmãos. A gente não está vendido à pirraça de ninguém. Mas e os débeis, o que é que faz? A gente sustenta. Sustenta como? Dando comida na boca para ele sair da debilidade. É assim que a gente sustenta. Você não aguenta? Só que um débil, faz sentido que ele reja a vida dos fortes? Tem lógica isso? Que seu filho diga o que vai acontecer dentro da sua casa? Faz sentido isso? Que aquele que tem pequenininho lá, que não consegue nem com a vida dele, diga aos seus filhos pequenos como é que você vai reger a sua casa? Você não está aguentando nem com você. Como é que você vai querer reger aquilo? Você é débil, você é fraco. Então como é que eu faço para sair da fraqueza? Eu vou sustentar você, mas deixa que por aqui tem decisões que não cabem a você justamente por causa da sua debilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em nome da debilidade tem muitas pessoas que, mas esse assunto eu me escandalizo, o outro, o assunto B eu me escandalizo. E aí nós vamos ter gente para se escandalizar com o alfabeto inteiro. Traduzindo, você não pode ensinar nada na igreja porque sempre vai ter alguém que se escandaliza. Logo, a igreja não vai sair do seu lugar. Negativo. Se você é débil, se recolha ao seu lugar de debilidade e deixe a igreja ser dirigida naquilo que ela precisa ser dirigida e a gente vai sustentar e saia desse lugar de debilidade, porque se você for eternamente débil, ou você é doente e nasceu doente, eu não acho que ninguém nasceu doente, acho que a gente nasceu doente da nossa doença da alma, mas não de defeito de nascimento. Todos nós nascemos, então, saudáveis e doentes, vamos dizer assim, né? Não há nenhum problema na geração de Deus, que nos gerou pela palavra da verdade. Então você fica aí e saia desse lugar de debilidade. Então gente que fica lutando as mesmas coisas durante muitos anos, no mínimo, para mim começa a demonstrar que existe alguma coisa de errado, porque está tentando usar esse lugar de debilidade para poder colocar os caprichos na igreja como se fossem rédeas para segurar a vida dos irmãos para que eles não saiam e façam aquilo que eles precisam fazer na igreja. Aqui na igreja não, e nem em relação nenhuma, nem comigo, nem com ninguém. Isso está errado, isso é pirraça e isso precisa ser corrigido no meio da igreja. Por quê? Porque os fracos nós sustentamos. Amar uns aos outros, primeiro Deus, depois nossos irmãos. João capítulo 6, verso 38. Diz assim, olha que interessante. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, ele tem a prioridade, né? Verso 38, presta atenção. Porque eu desci do céu, olha a razão pela qual Jesus Cristo desceu do céu. Presta atenção. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então nós temos um problema aqui. Eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui, eu sei que tem N situações, N não, tem duas, né? Mas N nuances, né? Que é a separação entre casal de dois crentes, eu vou falar de dois, nem vou colocar de coisas diferentes, de dois crentes. Separação de dois crentes a Bíblia diz que seria pela dureza do coração humano, por causa do adultério e do abandono, beleza? E aí tem abandono sexual, de segurança, afetivo e assim por diante, tá? Mas tudo bem, se os dois são crentes e Jesus Cristo diz que ele desce do céu, a razão para ele descer do céu foi para fazer exclusivamente o que o Pai quer e não o que ele quer. Então, se o que o Pai quer, a vontade dele é que eu ame minha esposa como Cristo amou a igreja, e a vontade dele é que a mulher se sujeite ao marido. E a sujeição já diz que todo mundo deve se sujeitar a todo mundo, eu já disse isso, né? Os pais se sujeitam às autoridades da igreja, nós como cidadãos nos sujeitamos às autoridades civis, todo mundo se sujeita a todo mundo, beleza? Aqui é só um exemplo, tá? Também de sujeição. Então a mulher deve se sujeitar ao marido como se fosse ao Senhor. Se os dois são crentes, então a vontade de Deus é que os crentes não separem.
Fim. Está resolvido o problema de separação dentro da igreja. Essa é a vontade do Pai. Aí você vai dizer, tá, mas os abusos... Então, abuso é outra coisa. Por quê? Porque se um crente está batendo na mulher, a vontade do Pai é que o crente não bata na mulher. Está resolvido. Fim. É simples assim. Nosso problema é que alguém falou para mim assim, tá bom, fazer o quê, né, pastor? Tudo eu. Ué. Fazer o quê, né? Já que eu tenho que fazer isso? Tem mesmo. Uai, eu também tenho. Todo mundo tem. Significa dizer que a nossa vontade, ela precisa vir de maneira secundária. Mas não é amar uns aos outros. Amar uns aos outros está debaixo da nossa responsabilidade primeira de amar a Deus acima de todas as coisas. Está escrito na Bíblia. Não terás outros deuses de mim. Está escrito na Bíblia. João diz que Jesus Cristo veio para ter a primazia. Ele é o primeiro, ele é o primogênito, é ele que é o primeiro de uma raça. Então ele deve ter essa prioridade. Ele separa da igreja? Não, então eu não posso separar da esposa, está resolvido o problema. Agora, quando eu começo por quê? Porque sempre quando exige, eu sei que tem gente separada na igreja, mas eu tenho que ter essa liberdade para falar, beleza? Por quê? Porque alguém do casal de crentes não está baixando a guarda. Sempre tem isso. Alguém empinou o nariz. Ou é o marido que não quer amar a esposa do jeito que deve ser, aí coloca uma lista, quer ter amante e fazer a esposa engolir a amante. Canso de ver isso no meio da igreja. O cara quer ter 3, 4 mulheres e quer que a mulher aceite ele ter 3, 4 mulheres, porque afinal de contas eu sou homem, eu tenho as minhas necessidades. E já ouvi cada coisa no meio da igreja aí que é um negócio até estranho. A mulher, que meu marido isso, meu marido... Beleza, 2 crentes eu estou falando. De verdade, crentes de verdade. Se são crentes, Jesus desce do céu para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai, em determinado momento, teve gosto de sangue. A vontade do Pai, em determinado momento, teve gosto de morte. A vontade do Pai, em determinado momento, no ministério terreno de Cristo, ele teve que orar muito para poder fazer aquilo que ele sempre soube que ele devia fazer, que é ir em direção à cruz do Calvário. Não, ainda não chegou a minha hora vai chegar. Meus discípulos, vem comigo, porque agora a minha hora está chegando. Orem comigo. Vocês não podem orar, mas eu vou do mesmo jeito. Eu vou para lá. Não, vamos para lá. Não. É necessário que eu vá para lá. É lá que o Pai mandou eu ir, é para lá que eu vou. Então a pergunta que a gente tem que fazer no amor uns aos outros é, qual é a vontade, para os crentes, 2 crentes, beleza? 2 crentes. Se você separou, está separado, toca a vida, beleza? Estou falando de 2 crentes. 2 crentes têm que olhar um para o outro. E eu estou dizendo, marido e mulher, é só para dar um exemplo que a gente gosta de, né? Bicho, pode colocar qualquer um exemplo. Não começa a relação de pai e filho, a relação entre irmãos. Antes de você pensar que seu irmão, ele deve não agradar a ele mesmo, mas a você, isso também vale para você também não deve agradar a si mesmo, mas a ele, e isso é mútuo, por isso a mutualidade bíblica, e por isso que não é o meu irmão a mim, é uns aos outros. A mesma responsabilidade que eu tenho de amar meu irmão, o meu irmão tem também de amar a mim. Ou a mesma responsabilidade que meu irmão tem de amar a mim, eu também tenho de amar meu irmão. Então, se você acha que você deve exigir alguma coisa dele porque ele tem que amar você, se você virar a mesa, ele também deve exigir alguma coisa de você porque você também está na responsabilidade de amá-lo. Então, antes dessa relação mútua horizontal, a relação mútua vertical. Mas o que é que Deus quer que eu faça em relação ao meu irmão? Porque todo o amor ao meu irmão deve ser bom para a edificação. Edificação de quem? Da igreja. Então Jesus Cristo desce e ele só conseguiu fazer a vontade do Pai, porque enquanto ele estava na terra, ainda no período de infante, a Bíblia fala muito pouco sobre o período da infância, só o período do nascimento, 12 anos, depois com 30 anos. E com 30 anos, só 7 dias mais ou menos do ministério terreno de Cristo. Então, naquele momento de adolescência, 12 anos, pré-adolescência, ele fala, vocês não sabiam que a mim me cabe ficar na casa de meu pai? Ele sempre soube. Só que o que ele é uma marca na vida de Jesus Cristo? A vida de oração. Sabe por que às vezes a gente não consegue fazer a vontade do Pai, priorizar o que o Pai pensa? Porque a nossa vida de oração não é como deveria ser. Eu falo para você, falo da minha, a nossa vida de oração. A gente tem que orar mais. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim, a vontade de Deus é difícil de saber. Não é.
Qual é a dificuldade que tem de saber que eu devo amar minha mulher? Como Cristo amou a igreja. Qual é o problema? A gente tem algum problema mental para não poder entender qual é o significado disso? Todo mundo sabe o que significa. Mas e vamos fazer? Então, aí é o problema. Ter coragem para fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer, não é fácil. Então a vida de oração deve vir permeada. Não adianta vir na igreja ter uma vida comunitária se a gente não tiver uma vida individual de oração como Cristo tinha. Ele tinha momentos públicos, momentos privados. Públicos, momentos privados. E ele diz, Pai, eu estou falando isso para que o Senhor me ouça. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. Sempre quando? Sempre que ele estava diante do Pai. E ele sempre esteve diante do Pai. Qual foi o defeito de... Você pode ver que a Bíblia não coloca defeito... Aliás, a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas. A Bíblia de Moisés... o defeito, desculpa, de Moisés, de Davi, de Pedro, de Salomão e assim por diante. Qual é o defeito de Daniel? Pensa um pouquinho. Até tentar achar. Qual foi o defeito? É essa a questão. Daniel era crente demais. Porque depois de anos, ele continuava orando. Por que Daniel conseguiu passar incólume durante 4 dinastias? Por causa da vida de oração dele. Por que a gente não consegue passar um mês incólume às vicissitudes da vida? Porque a nossa vida de oração é igual um queijo suíço, ela é fragmentada. Se a gente quer ter sucesso, não adianta programação na igreja. Tem que ter vida de oração, pessoal. Não vai ter para onde correr, irmãos. Entendeu? O pai vai ter que orar, a mãe vai ter que orar. Vai ter que orar um com o outro, mas vai ter que orar sozinho. Me ajuda, Deus. Me ajuda a fazer a sua vontade. Me ajuda a fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Me ajuda a amar minha esposa como o Senhor amou a igreja. Isso, é isso que a gente deve falar. E não dizer, Deus, eu estou com uma urticária, eu preciso tirar a urticária. Os pedidos têm que ser um pouco melhores, que são legítimos e justos, mas precisam entrar na nossa vida ética. E a gente tem que pedir a Deus, na nossa vida de oração, para termos melhores condições para vivermos a vida ética de Jesus Cristo. Não estou inventando nada. Mateus capítulo 7, abra lá. Verso 21. A gente sabe, mas né, é bom ler. Eu estou perdido no horário aqui, peraí. Isso. Mateus capítulo 7, verso 21. 20 e 21. Jesus fala que ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele diz assim, pelos frutos os conhecereis, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai para determinada circunstância? A gente tem que se perguntar isso. Não é qual é a minha vontade para determinada circunstância, mas é o que o Pai pensa sobre determinada circunstância, já que a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Então, qual é a vontade do Pai se só entra no reino dos céus quem faz a vontade do Pai? Se nós estamos, eu aceito Jesus Cristo, é porque aquele que vem a mim, de modo algum serei fora. E quem vem a mim foi porque o Pai trouxe. Então, quando a gente vem a Cristo por obediência ao Pai. A nossa conversão é uma obediência ao Pai. Vem, filho. Aí é filho. Tá bom. Eu vou, Pai. Aí a gente vai. Agora, filho, faz assim. E a gente diz, não gostei muito disso não. O que a gente faz quando os sentimentos, que foi essa pergunta que eu falei no seminário, falei para a turma aí, né? Quando os sentimentos nossos não estiverem exatamente de acordo com a vontade do Pai? Vai acontecer. Eu quero amar a mulher e fica, como é que faz exatamente isso, né? Quando tem detalhes que a gente sabe que a gente deve fazer e parece que tem algumas coisas que não se coadunam. É simples assim para você não sofrer à toa, tá? Hebreus capítulo 10, exatamente. Eu já estudei esse texto com os irmãos, né? Hebreus capítulo 10, verso 22, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. A gente ainda vai chegar lá ainda na nossa continuação de Hebreus, né? Hoje continua Hebreus capítulo 5, verso 22 diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Lembra, a palavra sincero aqui não é sincero, sincera, mas a palavra aletinose, de onde vem a palavra leteia, que é verdade. Então, você pode colocar na sua Bíblia que é literalmente assim, aproximemo-nos com o coração verdadeiro. Verdadeiro como? Verdadeiro em relação à identidade de Deus. Justamente esse é o problema das pessoas, a identidade de Deus, elas não gostam.
discordam, rejeitam. Por exemplo, Moisés, Samuel, Abraão, Deus fala o nome de alguém 2 vezes, é o divino falando. Saulo, eu sei que é o divino falando. O texto diz lá, fala Senhor. E Saulo, que sabe que está falando com o divino, porque ele é um leitor do Antigo Testamento, que era a Bíblia que existia na época, Deus então, que já se revelou a Saulo como divino, se apresenta com um nome humano. Eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo diz, nossa. Por quê? Porque Saulo não aceitava a divindade de Jesus Cristo. Por isso é que Deus aparece a Saulo chamando o nome dele 2 vezes. Para corrigir isso no coração de Saulo, porque ele não aceitava a identidade de Cristo. Então, acalma-te, emudece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só Deus pode fazer isso. Isso. Pegou? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou toma o teu leite e anda? Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os seus pecados estão perdoados, toma o teu leite e vaza daqui. Diz, que isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado. Mas isso, exatamente. Pegou aí a dica? Nossa, você vê qual a dificuldade. Jesus deu toda a demonstração de que ele era divino. Então lembra que existe uma diferença, só para corrigir isso aqui, existe uma diferença entre ser e manifestar. Jesus era divino, mas nem sempre se manifestava como divino, ok? A não continuidade da manifestação de Cristo como divino não faz dele não divino. Isso aqui é uma heresia chamada de movimento quenótico, de esvaziamento, né, da quenose e tal, de que Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, logo deixou de ser Deus. Não, velho, isso é uma viagem, né? Isso aí já foi condenado por um monte de concílio, nem vou gastar meu tempo, já foi condenado por um monte de concílio, sendo ratificado no 4º concílio, que é o concílio de Calcedônia, tudo bem? Então a gente não acredita nisso, Jesus Cristo era divino, mas não se manifestava como divino, sempre. Ele vai se manifestando, as pessoas estão estranhando, e quem dizem os homens que eu sou? Olha lá a identidade dele. Um diz isso, outro aquilo. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E exatamente, bem-aventurado és porque te foi concedido isso. Então Pedro sabia a respeito da identidade de Cristo. Beleza? Então a gente deve se aproximar com um coração verdadeiro. Verdadeiro em relação à identidade de Deus. Mas verdadeiro em relação às nossas intenções. A gente se aproxima diante de Deus, nem sempre com as intenções claras. Salmo 139, todo mundo fala que, eu já disse isso várias vezes, que o ensino é a onisciência e a onipresença. Não é, ok? O ensino do Salmo 139, eu vou dar o tom para vocês, tá bom? Para a gente ficar mais claro agora. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vai, desembucha. Sabes quando me levanto e quando me assento? Eu sei, faz que mais? Ainda a palavra não me saiu a boca e tu, Senhor, já conhece toda. E o que você quer falar? Não, Senhor, a luz e as trevas são as mesmas coisas. E eu estou lá longe e o Senhor está. Eu estou no outro lugar e o Senhor também está. E tudo isso eu já sei, velho. E ele diz, mas o Senhor me entreteceste no seio da minha mãe. Os meus dias estão contados e determinados. E desembucha. Qual que é o problema? Então o que ele está dizendo é o seguinte, já como não tem como esconder e mascarar as minhas intenções, esse é o ponto, porque o Senhor está em todo lugar, não tem distância, não tem bloqueio, nada que faça as coisas passarem despercebidas aos seus olhos, e Deus diz, e ele diz, então, sabe os teus inimigos? Sei, odeio com ódio consumado, morra! A grande questão do Salmo 139 é como alguém pode andar com Deus nutrindo ódio no coração. Você vai se lembrar, Davi não construiu o templo de Salomão porque tinha sangue nas mãos. E Deus não queria ser associado com isso. Nunca quis. Mas Moisés matou 3.000 quando estava como é que é o nome? Preste bem atenção, isso é importante. Hein? Aliás, tudo que eu estou falando é importante, mas isso é muito importante. Moisés matou 3.000 quando estava no bezerro de ouro. Aí você vai dizer, tá vendo? Moisés matou 3.000 pessoas. Pois é, Deus aparece a Moisés e diz assim, como é que é? 3.000? Negativo. Eu não mandei fazer bezerro de ouro e diz o texto que Deus feriu todo mundo.
Sabe qual que é a diferença? Aproximadamente tinha ali entre 4 a 6 milhões de pessoas. Moisés feriu 3 mil, Deus feriu de 4 a 6 milhões. Moisés estava nervoso? Não. Está bem manso. Aliás, ele era conhecido pela sua mansidão. Números capítulo 12, ele diz o texto que era o mais manso de toda a terra. Aí você vai dizer, nossa, mas Jesus Cristo deu uma bica lá na turma, na hora do templo. Então, eu sei, mas Jesus Cristo diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai perguntar, como é que se coaduna Moisés matando 3 mil e Jesus Cristo dando uma bica na moçada lá dentro da igreja, se eles eram mansos? Resposta é muito simples. Todos nós temos ácidos dentro de nós. A gente tem ácido dentro do estômago. Será se o termo é correto assim, né? Ácido é correto? Aí os biólogos me ajudam. É ácido, né? Estou falando direitinho assim. Os sobrenomes fica, você pergunta pro Vande, mas deve ter um monte de sobrenome lá daí, você pergunta pro Vande. Mas eu sei que tem ácido lá dentro lá e que o ácido é bom dentro do estômago. Se ele sair, ele vai corroer, onde ele sair, um monte de gente vai ter um monte de problema seríssimo. Então, a ira de Deus é boa, no lugar certo. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A ira é boa. Por quê? O que é a ira? É a indignação justa de alguma coisa injusta. O problema é que a nossa indignação justa por alguma coisa injusta, nem sempre é justa a nossa indignação justa. Às vezes é injusta, beleza? Mas quando a indignação é justa sobre uma injustiça, o que pode acontecer é que a manifestação da indignação justa seja injusta. Entendeu? Então, a gente precisa ter a indignação justa e a manifestação justa. Porque a indignação justa com a manifestação justa vai ser justa. O ácido é bom. Come você na hora do almoço e começa a não ter ácido funcionando, você vai ver que você vai ter um monte de problema. E aí você comeu e fez a digestão, é o ácido que está corroendo, irmão. Então, quando Deus, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra lá, para você não dizer que eu estou inventando. Então, seja honesto em relação a Deus, se aproxime com honestidade, abra o jogo, dizendo, Deus, a tua vontade é essa, mas o meu sentimento está fora. Me ajuda, a gente não controla o nosso coração, Deus diz, eu ajudo, pode ficar tranquilo. Então, o Senhor diz que eu devo ir para a direita e eu estou querendo ir reto. O Senhor me ajuda a ir para a direita? Ajudo. E você vai meio contra gosto, vai meio ruim, e vai meio doendo, e no meio do caminho você vai dizer, ainda bem que eu vim. Quer ver um exemplo bem simples? 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quantos de nós... Peraí, só um pouquinho sobre isso. Já não viemos... Isso. Capítulo 1, não capítulo 5. Desculpa, capítulo 1. Quantos de nós já não viemos na igreja dizendo, cara, eu não quero ir. Posso ir, tenho condições de ir, mas não quero ir. E aí quando você vem, você sai dizendo assim, cara, ainda bem que eu vim. A vontade de Deus é que a gente esteja de maneira comunitária, louvando e bendizendo o nome dele. Mas nem sempre a gente tem vontade de fazer isso, erroneamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. O nosso Pai está vindo em ira. A ira justa, manifestando justamente. A ira é uma coisa boa. Todos nós não gostamos de injustiça. Eu vou dar um exemplo, eu sei que ele é real, eu não vou me complicar não, é um exemplo tranquilo, vou ficar tranquila, tá? É um exemplo sossegado. Mas pensa na indignação, quando alguém diz assim, fulano, ó o fulano aí, seu macaco. Nossa, mano, como é que é isso, velho? Então, você fica indignado? Por quê? Porque é justo você fazer isso? Não, exatamente. Então, a Bíblia diz que Deus, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade de quê? De que
todos os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua própria divindade, claramente são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Que coisas? Deus fala em Romanos capítulo 2, verso 15, que ele fala por intermédio da nossa consciência dos pensamentos, ora acusando, ora defendendo, e Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som, mas no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus se manifesta aos seres humanos, onde claramente pode ser percebido, de acordo com Romanos 1:20, por intermédio da nossa consciência, mas também por intermédio da natureza das coisas que foram criadas, nós e a natureza. Então Deus dá um encharcamento de informações fora de nós e dentro de nós. E aí ele diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, ao qual é bendito eternamente. Amém. Ele que deve ser glorificado, ao invés de glorificarem a Deus, que é Deus, porque não aceitam a sua identidade, glorificam e servem a criação e a criatura, que embora tenham dignidade, não tem aquela dignidade atribuída. Então Deus fica irado. Por quê? Porque é injusto. Olha que interessante. O evangelismo nada mais é do que tentar trazer as pessoas para aquilo que é justo. Irmão, aquilo que nós adoramos, nós servimos. Você está adorando e servindo quem não deve. Ah, mas vocês crentes não dizem que a gente deve amar aos irmãos uns aos outros? Devemos, mas o mesmo da Bíblia que você está dizendo diz que eu devo amar Deus acima de todas as coisas. E Deus vem em primeiro lugar e os irmãos em segundo lugar. O problema é que você está invertendo, atribuindo valor àquilo que não tem. E Deus, nós vamos atribuir valor a Deus? Não, nós vamos reconhecer o valor que Deus tem. Então, quantos de nós não vimos na igreja a reconhecer o valor que Deus tem, porque o nosso coração não quer, embora esta seja a vontade de Deus, estarmos juntos de maneira comunitária? Hebreus diz que Jesus Cristo está no meio dos louvores, junto com os irmãos, não tem vergonha de ser chamado meu irmão, seus irmãos, nossos irmãos, e ele está junto no meio da igreja, nos ajudando no processo de adoração do nosso Criador. Se ele é mediador, ele tem que mediar a relação dele com alguém, e ele mediar a nossa relação com o nosso Pai, que foi perdida no Éden. Então, nessa relação, a gente deve reconhecer que nem sempre a gente está aqui de boa vontade. Eu já vi gente que vai... tudo bem, a gente não precisa estar animado, mas tem gente que pode cantar "A único que é digno de conhecer". Aí você fica assim... Ih, irmão, abre a boca, irmão, você está doendo? O dia que você tiver com inflamação na garganta, você vai ver como é ruim ficar sem... Aí vai lá no Vande, lá, o Vande fala 20 dias sem falar. Eu sei que eu fui lá no Vande, lá fiquei ruim, lá, aí ele não estava, peguei outra mulher lá, a mulher estava com a garganta ruim e tal, eu falei pro conselho, ó, daqui 2 semanas eu tiro férias, me lasquei, fui lá, já no mesmo dia, eu estava ruim, eu falei, bicho, você quer atestado? Eu falei, me dá aí um atestado de um dia. Aí ela deve ter rido da minha cara, esse cara não sabe de nada, não sabe de nada, não sei, lá me deu uns negócios lá, fiquei 20 dias sem falar, sem voz, e aí acordava e dizia, bom dia, coisa mais estranha do mundo, fica o dia inteiro, aí você vem na igreja e fica... Abre a boca, irmão. Nós viemos para glorificar e reconhecer o valor que Deus tem. Nós não estamos dando valor a Deus. Nós não temos essa capacidade de atribuir valor a Deus. É criatura e Criador. Fale do Criador. Os salmos estão cansados de dizer isso. Fica bem ao povo de Deus louvar ao nome de Deus. Louve a Deus. Cante a Deus, adore a Deus. Por quê? Porque o cara que está forçando você a fazer isso? Por quê? Porque você vê e você está bicudo e você não quer fazer isso? Porque esta é a vontade do Pai. É justo. Do mesmo jeito que você não gosta de ver ninguém chamando o outro de macaco, porque a pessoa não é um macaco, é um ser humano, então Deus também não gosta quando a gente vê e não reconhece o valor que Ele tem. Fica estranho. Esquisito, a divindade, o governador de todas as coisas, aquele por intermédio do qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele está diante da sua criação e diz, venham para me adorar. Aí o cara vem e diz, a único, e ele está lá assim. E Deus, eu fico imaginando, Deus olhando, que isso assim?
todo mundo cantando, falando, o que é aquele cara? Será que não foi no Vande lá? Ele tem que ir no Vande na sexta. Vande, dá uns remédios direito aí, bicho. Lá o cara... Mas eu não estou afim. Eu já cansei de vir, irmãos, pregar sem estar afim. Cansei de estar na igreja sem estar com vontade de olhar na cara de ninguém. Isso faz parte da vida, irmão. É hipócrita quem diz o contrário. Nós temos esses sentimentos. Nós nem sempre gostamos de estar na igreja. O problema é que eu tenho que vir na igreja e nem ensinar. Nem sempre eu tenho vontade de ensinar. Muito menos falar nada. Eu quero ficar quieto no meu canto. Quero ficar um mês, igual você. Um mês sem vir na igreja. O que aconteceu? Nada. Ué, se não aconteceu nada, por que não vem na igreja? Sabe por que eu venho na igreja, irmãos? Porque esta é a vontade do Pai. Casei 250 quilômetros, casamos, viemos para Maringá no sábado, fundi o motor do carro, mandamos arrumar e ficamos a pé. No domingo de manhã nós estávamos na igreja. E o pastor perguntou, vocês estão fazendo o que aqui? Eu falei, não sei, estou pecando? Eu achei que eu podia ficar aqui, se não é para eu ficar aqui, eu vou embora. É o único lugar que eu tenho, irmãos. Não, vai transar, eu tenho uma vida inteira para transar, irmão. Uma hora cansa. Eu quero estar na igreja com meus irmãos. Reconhecer o valor do meu Criador, isso alimenta a alma. Isso dá significado para a vida. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala. Então alguém está falando, está enchendo o nosso coração. A gente sai daqui cheio de significado, de como eu olhar meu irmão, de como olhar a sociedade, de como eu prestar atenção na minha própria vida. Isso ilumina os nossos olhos, isso dá sentido à nossa vida, isso corrige a nossa alma. É por isso que nós vimos na igreja, não é porque o irmão está dizendo, vai irmão, abra a boca. Deus está dizendo para nós, abra a boca, irmão. Por quê? Porque é justo. Não precisa ninguém dizer, cansei de estar algumas vezes internado, sei o que a Laurimélia passou, nós sabemos, alguns de nós mais e outros menos, visite quem está internado, é difícil a situação de quem está lá, porque quando eu estive lá sem falar, eu estava com vontade de estar aqui falando. Os irmãos sabem que eu, para parar, tem que ser, velho, ó, eu operei no domingo, o dia que eu cortei, à noite eu estava aqui. Com dor, mas estava. Aí eu botei outro para pregar, porque você não ia falar o que não devia. Então é melhor outro pregar no meu lugar, mas estava junto com os irmãos. Por quê? Porque meu lugar está aqui. Não tem nada a ver com os irmãos. Por quê? Nossa, tá vendo como ele está amando uns aos outros? Não, amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é a vontade do Pai para nós? O que é que o Pai pensa? Geraldo, você pode ir, vai, irmão. Você pode estar lá, esteja, porque vai chegar um ponto em que vai acabar seus dias. Vão chegar dias em que você não vai poder estar, nem querendo você vai conseguir. Tem muitos outros que nem tinham os meios de comunicação como nós temos. As pessoas querem estar aqui e não conseguem, porque estão adoecidas, estão debilitadas, totalmente com situações difíceis na vida. Mas, se a gente tem essa oportunidade, o que a gente deve se perguntar é o que é que o Pai pensa sobre eu estar onde? Para terminar, ele diz assim, 1 Tessalonicenses, aproveitando, capítulo 4, verso 3. Verso, deixa eu ver, ok. Verso 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver agradar a Deus, ao Pai, olha só, e efetivamente vocês fazem, o que é possível fazer isso, tá? Antes que a gente pense que alguém está vendendo utopia, nós estamos aqui, nós estamos agradando ao Pai para ouvir o que o Pai tem a nos ensinar, é simples assim. Continueis progredindo cada vez mais, se eu estou no caminho, continua. Verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como gentios, com desejo de lascívia, com que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Que matéria? De saber possuir o próprio corpo, de se abster da prostituição. Irmão, você não vai fazer isso porque o conselho está mandando, porque a gente está vigiando, porque uma vez foi muito interessante, isso eu posso falar. Uma vez eu lembro que eu cheguei a buscar a Luzinete no trabalho, aí eu parei no trabalho e tinha uma pessoa bem assim, ó.
É membro da igreja, assim. Se você fuma, relaxa, velho. Eu sei que tem gente com um monte de dificuldade de fumo aí, tá? Nossa, mas uma tragada assim, parecia que tinha lido um versículo da Bíblia, assim, tava meditando, assim, sabe? Aí foi engraçado que eu parei o carro na frente, assim, bem na frente, eu não sabia, só parei o carro, assim, a pessoa olhou pra mim assim e fez assim. Eu achei muito engraçado, aqui é hilário, cara. O que ela tá querendo esconder de quem? Tá querendo obedecer. Tem gente assim na igreja. Ixi, lá vem o pastor. Aí sai correndo, aguarda isso, arruma aquilo. Não. Se não consegue passar pelo pastor com a mão cortada, vai passar pelo outro com a mão furada? Meu amigo, com a mão furada o negócio é complicado. O bom pastor Jesus. É a ele que nós devemos agradar. Então, eu não devo ofender meu irmão, não é por causa do conselho da igreja, possuindo o próprio corpo em santificação e honra. É por causa que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tem mais, vou parar aqui, eu estou perdido aqui no horário, que eu empolguei aqui, né? Tá bom, né? Eu comecei, deu 1 hora, tá bom, deu. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, deu 1 hora aí já. Tem mais, esse assunto empolga, hein? Ixi, aqui vem mais coisa aí, tá bom? Então, é um esquadro da gente amar uns aos outros. É amar uns aos outros debaixo da grade de fazer a vontade do Pai primeiro. E a vontade do Pai é a nossa, e um monte de outras coisas. E o amar uns aos outros é mútuo. Não é só meu irmão que deve me amar, não. Eu também tenho que amar ele. E não para preencher as pirraças um do outro, desde que isso seja edificante para a igreja, tudo bem. Se não for, parou aí. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. O Senhor tem sido gracioso conosco, tem nos dado a oportunidade de glorificarmos o Senhor, coisa que antes da conversão não fazíamos. Éramos nécios e achávamos que éramos sábios, mas nos tornamos loucos, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. Mas hoje, quando a luz do Evangelho brilhou no coração de todos nós podemos estar aqui glorificando o teu nome. Não só de maneira privada, na nossa vida individual, mas de maneira comunitária, junto com os nossos irmãos. Qual devemos escolher? As duas. As duas são importantes para todos nós. Dá-nos graça, então, de amarmos os nossos irmãos naquilo que edifica a igreja, naquilo que é bom para a edificação. Darmos prioridade ao outro, na medida em que primeiro damos oportunidade e prioridade a Ti, amando a Ti acima de todas as coisas. Que não haja pirraça entre nós, que não haja caprichos, ó Deus, onde tentamos vendê-los nas nossas relações sociais eclesiásticas ou não. Dá graça para que entendamos que tudo tem limite. E o limite é o limite de agradarmos primeiro o Senhor. Jesus Cristo veio para isso. Ele desceu para fazer exclusivamente, Pai, a tua vontade. E a comida dele era essa. Uma comida que sequer os discípulos que andavam com ele conheciam. Tem misericórdia de nós, nem sempre conhecemos essa comida. Dá-nos graça para darmos essa prioridade. Dá-nos graça, Deus, de a cada dia virmos louvar e bendizer o teu nome e buscarmos aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. É isso que deve vir em primeiro lugar. Se assim o fizermos, entre tantas coisas, ajuda-nos a nos santificarmos, porque essa é a vontade do Senhor, que saibamos possuir o nosso corpo, se afastando da prostituição e assim não defraudando os nossos irmãos. Então nos dê graça, porque isso não é o conselho da igreja, ou sequer um pastor terreno, que exige isso de qualquer um de nós, mas é o nosso bom pastor Jesus. O próprio Paulo disse isso, que ele havia dizendo aquilo que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Nos dá graça de termos uma igreja com tantas outras preocupações daquilo que veio da boca de Jesus Cristo, porque dolo algum se achou em sua boca, ele falou de maneira absolutamente santa, e isso que enche o nosso coração. Enche-nos, ó Deus, vivifica-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, renova-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, e ela que santifica e ela que melhora todos nós. Obrigado por esse momento na Tua presença. Despede-nos na Tua paz e esteja conosco, não só à noite para participarmos da ceia, mas à tarde, quando eu, representando alguns irmãos e aqueles que puderem, estiverem lá junto com a Laurimele, no enterro de seu esposo. Que o Senhor derrame consolo sobre ela,
consolo sobre a sua família, derramando superabundante graça sobre eles, para que eles entendam também que o consolo que eles vão receber é certamente para consolarem outros que o Senhor vier colocar no caminho deles futuramente. Seja com cada um de nós no dia de hoje, nós clamamos isso, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém.